Podcast do Transporte. A Marco Polo está bem otimista e feliz com esse ano de 2024. O diretor de operações comerciais no mercado interno e de marketing da Marco Polo, Ricardo Portolã, falou sobre esse otimismo e muito mais em entrevista exclusiva com Adamo Bazzani, nosso parceiro e editor do Diário do Transporte. O primeiro assunto? A expectativa dessa gigante brasileira espalhada pelo mundo todo em relação ao grande evento do setor que acontece agora na primeira semana de agosto na capital de São Paulo, a Latibus Transpúblico, que promete festa. A expectativa é muito excelente do nosso lado em relação ao Latibus. Acho que vai ser, sem dúvida, super importante para a nossa indústria, para o nosso mercado. E especificamente esse ano a gente está com uma expectativa ainda maior, então a gente vai aproveitar esse momento da Latibus para mostrar para o público, para os nossos clientes, uma gama de produtos e de novas tecnologias aí em produto. A Latibus vai ser um momento para a gente apresentar uma boa parte de tudo que a Marco Polo tem feito e está fazendo e vai fazer. A gente tem estimulado, inclusive, a nossa rede que tragam clientes que visitem a Latibus pela representatividade que ela tem para o mercado não só brasileiro, eu diria, na América do Sul, América Latina. Então, a gente tem feito esse movimento e a Marco Polo é ainda mais especial porque é o ano de comemoração dos 75 anos. Por uma feliz coincidência, o dia do aniversário da Marco Polo é 6 de agosto, que é o dia do início da Latibus. Então, adiciona, vamos dizer, um pouco mais especial para essa edição da Latibus. Primeiro, a gente já dá os parabéns pelos 75 anos da Marco Polo, né? É uma gigante brasileira muito importante para aumentar a presença da nossa indústria mundo afora. E que bom que coincide com a Latibus, que amplia a cada ano seu posicionamento de evento importante para toda a América Latina. Tudo a ver com a presença estratégica da Marco Polo, muito além das fronteiras do território brasileiro. Ricardo Portolã, diretor de operações comerciais no mercado interno e de marketing da Marco Polo, fala um pouco do peso desse olhar para o mundo. Essa presença global ela é super relevante quando a gente fala em crescimento, mas também a gente participar de uma forma global dos mercados. É uma troca de tecnologia, é uma troca de experiências, é um processo bastante rico para trazer conceitos e levar conceitos para os mercados, uma estratégia que a empresa tomou vários anos atrás e que se mostra também bastante assertiva dessa presença global. Ricardo Portolã vê também que essa presença global deu uma posição privilegiada para a Marco Polo em relação ao tema do momento, a eletrificação. A Marco Polo tem acompanhado esse processo da eletrificação, começando lá pelo movimento que foi na China, depois Europa, América do Norte, Austrália, um pouco mais recente, mas também antes das discussões no Brasil, aqui na América do Sul, principalmente Chile e Colômbia, e a gente vê claramente que os modelos não são iguais, de introdução. E o Brasil, ele fez e fará essa transição, esse movimento de uma maneira única pelas características do país, falando do mercado brasileiro como um todo. Essa jornada da eletrificação, de introdução do produto, passou por, no meu ver, diferentes etapas. Passamos por um momento que foi de bastante discussão em relação à disponibilidade de produtos elétricos no mercado brasileiro. A Marco Polo foi protagonista nesse movimento com o ativo integral de disponibilizar para o mercado brasileiro uma solução nacional e com tecnologia e solução de produto para operar no mercado nacional e com a escala, Essa etapa passou, a etapa posterior veio na questão do financiamento, isso também hoje já tem algumas soluções e é uma etapa também que se discute muito hoje, que é a etapa da infraestrutura, que precisa evoluir para atender a demanda dessa transição para veículos elétricos. Essa descrição das etapas, de fato, dá uma boa radiografia da eletrificação no Brasil. Mas a grande questão que nos aflige é por que não começamos com planejamento e tendo a infraestrutura como ponto de partida? Ouça o ponto de vista do diretor da Marco Polo, Ricardo Portolã, sobre essa barafunda. Sem dúvida, poderia ter sido feito de maneira mais conjunta, mas essa é a situação, enfim, que está colocada. O importante é que a gente faça essa discussão e faça, de fato, esse movimento de avaliar a infraestrutura e fazer os investimentos que precisam ser feitos, porque a demanda ela é significativa. É o pragmatismo que vem e pontua. Não adianta chorar o leite derramado.
se bem que o Portolan da Marco Polo chama a atenção para um caminho que ele define como uma introdução gradativa do elétrico. Porto Alegre aqui é uma cidade que está fazendo dessa forma, introduzindo uma parte do volume de renovação com ônibus elétricos. A Marco Polo está fornecendo 8 desses veículos elétricos com ativo integral. Então a gente vê esse é um modelo bastante interessante, onde tem uma introdução do elétrico de forma gradativa, um ritmo interessante, um ritmo bom. A questão que está nos fazendo queimar a largada do elétrico no país parece ser justamente esse jeito meio estabanado como a cidade de São Paulo se atirou na empreitada, aliás, com direito a recuos sucessivos. Quebrou a meta para 2023, aí a conversa virou para 2.600 ônibus a bateria circulando na capital paulista até o fim de 2024. Só que hoje, na ponta do lápis, são 117 elétricos rodando em São Paulo. De todo modo, Ricardo Portolan comemora a habilitação do modelo elétrico da Marco Polo, o Ative, pela maior cidade da América do Sul. O Ative já está aprovado na SP Trans. Quando a gente fala do Ative, nós estamos falando de 2 modelos, um que é no conceito carroceria com parceiro de chassi e o Ative integral, a solução completa Marco Polo. Já está aprovado, assim como o modelo Ative com parceiros também tem opção aprovada já na SP Trans. Ricardo Portolan ressalta ainda que a descarbonização está apenas começando. Se fala bastante do elétrico, mas os volumes ainda são bastante pequenos quando a gente olha toda a soma do mercado do elétrico, mas a gente vê isso gradativamente acontecendo e numa amplitude de país, então várias cidades com essa discussão. Por isso mesmo, a Marco Polo tem feito um trabalho de paciência estratégica, batendo perna pelo Brasil, fazendo a apresentação do elétrico nas maiores cidades brasileiras. Ricardo Portolan, diretor de marketing da empresa, comenta a necessidade. A gente vê como uma etapa importante para a própria jornada da eletrificação, porque, sem dúvida, é um produto novo, é uma situação nova para o Brasil, né? Então, essa introdução, esse ciclo de vida, quando a gente olha que os elétricos estão projetados para ter uma troca de baterias no meio da sua vida útil, isso tudo leva para uma aproximação da relação entre o fornecedor do ônibus, né, no caso a Marco Polo, e o cliente. Então, é uma relação que com o elétrico a gente vê que ela fica mais próxima e mais pensada mais no longo prazo. E vamos vivendo esse momento histórico de transição em que governos, fabricantes, operadores e passageiros vão embarcando na descarbonização. Em alguns países, e mesmo em várias cidades do Brasil, é como um túnel do amor dos antigos parques de diversões, todos juntos de mãos dadas, seguindo um caminho tranquilo e amigável. Já em outros lugares, São Paulo, por exemplo, a sensação é de montanha-russa. Com isso, grandes players do mercado, como a Marco Polo, têm de mostrar flexibilidade e coragem em suas decisões. Podcast do Transporte.